Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui. Vou falar de algumas coisas variadas nesse vídeo, mas a princípio é um vídeo sobre desenhos, sobre os quadrinhos que eu faço, a Hunters série em quadrinhos. É um vídeo que eu vou mostrar para vocês um pouco da revista 01, pois eu havia prometido isso na minha rede social oficial, onde eu demonstro tudo e divulgo a Hunter série em quadrinhos. E eu lá havia prometido que eu ia trazer para vocês aqui, não é uma reprodução da primeira revista, mas eu vou pegar partes da primeira revista e folheando aqui, eu vou visualizar e comentar algumas coisas também. Eu pretendo desenhar aqui ainda, mas eu não sei se farei isso. Eu nem vou usar o tablet nesse momento. Vou deixar de lado aqui. E eu também vou aproveitar esse vídeo para responder algumas dúvidas que chegaram até mim sobre desenho. No vídeo anterior colocaram uma dúvida lá, que não que eu seja especialista, mas talvez o que eu tenha para dizer ajude, né, a pessoa que me perguntou. Eu já respondi ele lá, mas eu vou ampliar a minha resposta nesse vídeo aqui também. E eu gostaria de começar folheando essa revista aqui. Eu tô com os originais e esse é o trabalho bruto que eu fiz com lápis no papel. Não tinha nada digital na época. Inclusive, os originais não significa que é exatamente o produto final. Muito dos ajustes que eu fiz e das melhorias eu fiz depois de ter digitalizado, né? No digital, é claro que a gente tem mais ferramentas para trabalhar. Mesmo essa revista aqui tendo sido já a mais antiga, né? A primeira. Inclusive, a minha qualidade até melhorou. Tem melhorado, graças a Deus, desde então. Então, a primeira página não está aqui comigo. Tem algumas páginas que não estão aqui, mas eu posso já começar explicando, né? Então considere que já começou o nosso tour pela primeira revista. Por aqui a gente já consegue ver que se trata de uma história de ficção científica, com uma temática meio exploração espacial, né? E também já não é um spoiler dizer que a história contém alienígenas, né? Esse é um tema da história. Aqui nesse universo, a humanidade descobriu uma coisa, detectou uma coisa num planeta próximo de nós, que seria como se fosse Marte, mas eu não dou detalhes a ponto de me aprisionar no roteiro, entendeu? Então, assim, alguns detalhes sobre esse planeta eu já dei, outros eu ainda não mostrei para ficar em aberto. Mas é baseado em Marte, tá bom? É um planeta próximo do planeta Terra. E foi desenvolvido todo um programa espacial, consegue ver aqui nos desenhos, que foi desenvolvido todo um programa espacial com foguetes, com naves, com ônibus espaciais, com trajes, para a exploração do que foi registrado nesse planeta, o que foi detectado. O que acontece? Basicamente descobriram formas de vida estranhas, chegaram ali naquele planeta e a humanidade conseguiu detectar. E o grande projeto que aconteceu foi a construção disso aqui. Deixa eu puxar mais no zoom. Que é um complexo laboratório lá nesse planeta. Alguns dos eventos contribuíram para a possibilidade de construção desse laboratório. Por exemplo, um fungo começou a limpar a atmosfera. Então, ele crescia, se desenvolvia, como esse verde que vocês veem aqui na imagem. É uma espécie de vida, eu não sei muito bem como classificar um fungo,
mas é uma espécie de vida e ele utiliza-se, né, de elementos da atmosfera e vai limpando para os nossos parâmetros a atmosfera. Porém, foi o único tipo de vida encontrado lá, esse fungo. Também encontraram uma nave. E aí a coisa começa a ficar mais séria. Também encontraram uma nave com uma forma de vida hostil, uma forma de vida agressiva. E as primeiras descobertas deram muito errado, né? Tiveram problemas, tiveram acidentes, tiveram fatalidades. E era uma espécie de réptil. Eu gosto de descrever essa criatura como um réptil espacial, né? Eles são semelhantes a dinossauros, eles são ágeis, eles têm várias formas de atacar. Eles atacam com as garras, eles atacam com os dentes, eles atacam com a cauda. E não se sabe, até esse momento da história, como essas formas de vida foram parar e por que elas foram parar justamente num planeta próximo a nós. Isso tudo vai ter uma explicação até o final da história. Eu não curto muito essas coincidências do universo, de tudo acontecer sempre tão perto da Terra. Então eu me dei ao trabalho de explicar o porquê disso, tá bom? Quem acompanhar pode ficar tranquilo. Tá tendo fogos aqui, provavelmente vai sair na gravação, mas esse vídeo é um vídeo muito natural, eu não vou ficar editando muito não, ok? Logo a seguir aqui, na continuidade, nós somos apresentados a equipe, que é a protagonista da história, e principalmente ao capitão da equipe. O Capitão Crow é uma figura que eu descrevo como uma liderança, na verdade uma liderança, né? Ao contrário de uma chefia. Ele não é chefe da equipe, ele é um líder e ele tem uma certa paternidade na liderança dele. Ele não é um babaca, por assim dizer. Ele é um cara que tem uma proximidade com a sua equipe, com os homens e um companheirismo, sabe? Então a gente vê parte do treinamento deles, a gente vê o capitão junto com a sua equipe, a gente vê o capitão lado a lado, né? Em situações de treinamento, em situações de instrução. E ele tá aqui fazendo o seu discurso, que é a apresentação da equipe e ao mesmo tempo o discurso do capitão. Prosseguindo mais um pouco, nós temos um outro lado, digamos assim, que faz um eixo com a equipe, que é um dos participantes da equipe, é o personagem Axel. Não que ele seja o meu favorito, mas ele tem sim um nível de destaque diferenciado, porque ele desenvolve uma história diferente comparado com os demais membros da equipe. Eu não sei se só olhando as figuras tem como vocês pegarem a vibe, mas ele tem uma vibe meio que de espião. Ele tem uma vibe meio que noturno, sabe? Não é tipo um Batman, porque o Batman ele tá muito interessado em fazer justiça, e esse personagem aqui nem tanto. Ele tem interesses próprios, ele é mais egoísta do que o Batman, e ele realmente quer ser discreto. Ele não quer só ficar escondido na sombra para dar emboscada em alguém, ele realmente quer só ficar na sombra. E esse personagem é um membro da equipe, como eu já disse, mas ele faz comunicação com uma outra personagem que é de um grupo avesso, eu não diria avesso,
mas é um outro grupo que não faz parte do governo, né? Temos o governo aqui nessa história, que, né, controla inclusive a equipe trabalha para o governo, é uma equipe militar, apesar de ter observações, depois eu vou fazer nesse equipe militar, eu quero fazer observações. Mas ele faz contato com essa mulher que é desse grupo, que é mal visto pelo governo, e eu gosto de chamar como grupo rebelde, mas é um pouco pobre demais simplesmente chamar esse grupo de rebelde. E o que tem de diferenciado nesse grupo? Ele pegou as informações que o governo tinha sobre esse programa secreto e ele discordou a princípio das experiências que estavam sendo feitas com vidas alienígenas, certo? Imagine só esse tipo de história causa transtornos complicados. Você descobrir uma espécie alienígena nova, principalmente uma espécie agressiva, hostil, você consegue imaginar que não é fácil lidar com um problema desse, né? E esse governo, a princípio, ele se mostrou contra algumas atividades do governo, e mais do que isso, com o passar do tempo, questiona-se até se membros desse grupo aqui não queira simplesmente usar o programa alienígena para o seu próprio interesse e não apenas para interromper o programa alienígena. Então, esse grupo, ele é um grupo não oficial que cabe nele todas como eu posso dizer, todos esses contextos cabe nesse grupo aqui ser debatido e você pode encontrar muito desses contextos ainda nesse grupo, conforme ele for sendo desenvolvido, né? Então, primeiramente, mostrado a história da descoberta alienígena, depois você é introduzido à equipe Hunters, depois ao Axel especificamente e consequentemente ao grupo Rebelde. E aqui nós continuamos com o enredo básico, que é o quê? É uma missão de escolta de uma carga secreta, que basicamente é o que se trata essa primeira história, essa primeira revista, né? Os Hunters, a equipe, vai fazer uma escolta a uma carga secreta, né? E essa carga está aqui no planeta Terra, né? Por enquanto, estamos aqui no planeta Terra. Temos os briefings, temos um pouco do equipamento, que é uma coisa que desde a época dos videogames eu gosto de salientar o equipamento, de mostrar como é, né? Apesar de ser extremamente contra qualquer tipo de violência, eu sempre gosto de mostrar o equipamento como uma forma na ficção científica, para mim funciona muito bem isso aqui, entendeu? Então nós temos aqui o briefing da missão, algumas instruções, temos a equipe se preparando, se equipando, né? E nessa altura da história, o leitor já está ciente de que tem vidas alienígenas, e o Axel, ele sabe, por intermédio daquele grupo de espião rebelde, que a carga é relacionada com o programa alienígena, mas não se sabe exatamente o que é. E o Axel, aqui ele, embarca nessa missão junto com os colegas, sabendo parte das informações. Ele não sabe exatamente o que está para acontecer, mas ele sabe que provavelmente tem a ver com o programa alienígena do governo. Tem umas informações aqui embaixo que eu acho que não vale a pena mostrar. Eu vou chegar até um certo ponto aqui na conversa e na exibição das imagens, mas eu vou parar em um determinado
momento, um limite, para ficar mesmo a curiosidade em vocês e para vocês irem consumir o produto final depois, o produto na íntegra, tá bom? Mas eu pulei um certo detalhe ali, mas a grande questão aqui nesse momento da história é que o avião não foi um acidente, né? Não seria só uma coincidência, aconteceu algo específico, mas esse avião acabou caindo no meio do deserto. O avião da carga do governo e os Hunters estavam em outra aeronave atrás e viu tudo isso acontecer, ok? Prosseguindo, eu conto a história do laboratório lá no espaço, paralelamente à história na Terra dos Hunters, ok? E prosseguindo na história do laboratório, eu mostro o cientista que vai ter o papel principal nesse setor, né, lá do laboratório. E eu confronto ele com outra personagem, que é a chefe de segurança desse mesmo laboratório. Lembrando, esse laboratório é lá no outro planeta, tá? Aqui a gente mergulha um pouquinho mais na ficção científica. E o que acontece? Basicamente, esse cientista, ele é aficionado pelos programas alienígenas e ele desenvolveu uma criatura mais evoluída, mais inteligente, para poder tentar controlar aquelas criaturas agressivas que tinham se visto até então. Por quê? A criatura sempre tem esse dilema em outras histórias que eu já vi e me inspirei também, de que a criatura que é muito selvagem, ela é pouco inteligente, né? E a criatura que é muito humana e inteligente, ela não é tão forte. Então, sempre estão tentando fazer a criatura perfeita, que é muito forte e que é inteligente também. E aqui é basicamente o que eles fazem com o programa Cerberus, essa tentativa de criatura evoluída. É um degrau acima, como se eles estivessem tentando fazer um líder para todos aqueles aliens, para todos aqueles alienígenas que a gente viu até aqui. E assim como lá na Terra a gente tem um grupo rebelde se colocando contra o governo, aqui nesse laboratório a gente tem a chefe de segurança se opondo às pesquisas sem escrúpulos do cientista-chefe também. Por quê? Porque na visão da chefe de segurança, as pesquisas estavam colocando o laboratório em risco, colocando as pessoas ali do laboratório em risco. Porém, o governo, ele tinha interesse no programa alienígena e os resultados que o programa estavam atingindo, né, estavam satisfazendo o governo. Então, a gente vê aqui a queda da chefe de segurança, a queda dessa personagem e a ascensão do cientista. Ele vai assumir até posições da área da segurança nesse laboratório. E tendo acontecido este fato, a nossa personagem chefe de segurança ficaria fora do emprego dela e voltaria para a Terra e seria afastada, algo do tipo. Mas ela toma uma atitude e ela também numa vibe assim de espionagem, de agente secreto, ela resolve agir e não sei se eu vou mostrar tudo agora, mas ela basicamente captura informações sobre o programa alienígena lá do laboratório. Em vez de vir embora para a Terra, ela foge. Tem algum momento aqui para frente que isso... Aqui, achei. Ela vai fugir, só que eles estão lá no espaço. Então ela consegue um conchavo com alguém de alguma portaria
e ela foge com um rover planeta afora, né? E isso também deixa muita margem para a gente se questionar sobre um montão de coisa que vai acontecer com ela, sobre tudo que ela vai passar nessa situação aqui. E sim, eu gosto de criar histórias que dão margem para muito desenvolvimento futuro. Temos aí uma situação que com certeza vai acontecer muita coisa no futuro. O fato dela ter se rebelado dessa maneira também. E a gente continua vendo aqui na história do laboratório o Cerberus cada vez crescendo mais, ficando mais forte, mais monstruoso, mais bizarro. E o cientista aqui já está com um visual até diferenciado aqui. A gente vê que ele está cada vez mais paranoico também com o programa alienígena. Chegando à perfeição dessa criatura aqui. A forma final dela e adulta e maior e mais protegida e mais equipada e mais desenvolvida. É essa criatura zona que nós vamos ter aí. Muitos problemas para lidar com essa criatura aqui. E tá, outras partes aqui que eu não vou mostrar. E eu gostaria de finalizar essa sessão aqui de passagem pela Hunters 01, dizendo que várias circunstâncias e várias decisões tomadas lá no laboratório vão fazer um motim alienígena. No fim das contas, vai se chegar nesta situação aqui. Os aliens se multiplicando e se desenvolvendo, tanto dentro do laboratório, com algumas espécies sendo estudadas, como fora, com algumas vivendo como se fosse na natureza mesmo, vão organizar esse sinistro motim, essa sinistra revolta ao redor do laboratório. E tudo indica, meus amigos, que vai dar muito ruim nesse laboratório. Nós temos aí uma situação, uma crise criada ao fim deste momento aqui da revista. E lembrando que eu quase não mostrei nada da equipe, de propósito, porque a equipe seria onde entrariam mais spoilers, né? Então eu finalizo essa parte, né, mostrando que lá no laboratório uma crise está para acontecer, está acontecendo. Enquanto isso, nós vemos aqui na Terra a equipe Hunters sendo formada. Vocês já devem imaginar que a Hunters vai lidar com todos esses problemas, e conforme os leitores, conforme nós, que somos público, vamos conhecendo a história e os problemas, a equipe também vai conhecer junto com a gente. Então eu criei essa narrativa desse jeito, com uma equipe que a princípio não sabia de nada, assim como o leitor também não sabe de nada no começo da história. Vocês vão aprendendo juntos e conhecendo juntos com a equipe. Então, finalizo por aqui essa parte. Hunters, a formação, revista 01, ela tem 50 páginas, ou 49, ou é 50 ou é 49, tá? E tirar o zoom aqui. E ela é só a primeira revista, né? Eu tenho, no momento da gravação desse vídeo, 3 revistas prontas e estou desenvolvendo aí algumas outras. Tem material da 4ª revista, que está bem adiantado, e tem material até de outras revistas futuras que eu já desenhei alguma coisa por ter uma ideia ou pela estrutura do contexto, do enredo. Eu sei que não vai modificar.
E por enquanto é isso. Eu apareci um pouco aqui na imagem, não era a minha intenção. Daqui pra frente, pessoal, eu vou desenhar e eu tô na dúvida ainda se eu dou um corte e finalizo o vídeo por aqui ou se eu continuo a minha empreitada desenhando. Mas vocês que estão assistindo vão saber. Se o vídeo está terminando, eu finalizo por aqui. Se o vídeo tiver alguns minutos ainda, é porque ainda vamos continuar juntos. Olá, eu tô vindo aqui para avisar que vai continuar assim o vídeo com a parte que eu desenho, tá beleza? Pessoal, eu tô dando prosseguimento aqui ao vídeo e eu sinceramente não sei se esse trecho vai ser o começo de um vídeo, ou seja, se eu vou ter cortado a parte anterior, ou se eu vou colocar na sequência. Mas de qualquer forma, a parte anterior foi o vídeo onde eu passei com vocês por algumas páginas da revista 01, da primeira revista. Então, quem assistiu junto sabe que foi isso, porque acabou de ver. E se você está vendo isso aqui no início de algum vídeo, saiba que tem um vídeo aí na playlist para trás, onde eu passo pela revista 01 e faço vários comentários sobre a história. Eu acho muito interessante para vocês conhecerem isso, tá ok? Mas, falando agora do conteúdo em si, eu havia prometido uma resposta para um amigo que perguntou no vídeo anterior sobre esse esboço geométrico que é feito com os personagens, né, que a gente quer desenhar. E olha só, ele disse que não se desenvolve, não consegue. E eu perguntei para ele se será que não é o caso dele não usar então o esboço geométrico, porque eu, por exemplo, não uso. Eu vou tirar todas as camadas aqui para mostrar só o meu esboço, o meu rascunho. E o meu rascunho ele é assim, gente, olha, é extremamente rabiscado. Quando eu vou desenhar assim, por exemplo, a cabeça, a orelha, os ombros, os braços, eu já tenho uma noção bem básica do que eu quero, uma noção de proporção, de tamanho, né? Eu já tenho na cabeça. Alguma coisa de anatomia, depois eu vou melhorando conforme eu vou fazendo o traço, né? Porque ninguém é perfeito. Mas assim, é bem basicão o que eu faço e não tem muita técnica não. Então assim, não liga se você está riscando feio no rascunho. O mais importante é você ter a imagem do que você quer na cabeça. E quanto mais você passar por cima disso melhorando, mais você vai se aproximar da imagem no final, né? Mas se você quer utilizar o esboço geométrico, tem outras técnicas que você pode pesquisar para fazer. Só que por que eu não recomendo? Eu tenho o meu argumento. Eu vejo muito explicando, por exemplo, como desenhar um rosto masculino, um rosto feminino. E a gente vive num planeta com 8 bilhões de pessoas, cada uma diferente da outra. Então eu não gosto dessa ideia de você ter um rosto masculino, um rosto feminino. Eu prefiro você desenhar aquele personagem único. Então, assim, eu não tenho uma fórmula para desenhar o capitão da minha equipe, mas eu desenho ele como o capitão da minha equipe e é só ele aquele personagem, ele é único. Eu não uso tipo, é obrigatória a proporção na testa, no nariz, no maxilar, não. Eu simplesmente visualizo o que eu quero e eu faço aquela fisionomia toda ali. Então, assim, não se limite ao esboço geométrico. Você pode criar
de outras formas. Tudo isso aqui, ó, esse corpo com essas proporções, é um cara de 1,95 m de altura, forte. Aqui nós temos o capitão, que é um cara mais baixo, de 1,77 m, e todas as características físicas de ele não é tão magro, ele não é tão gordo, ele não é tão forte, ele já tem uma idade, mas ele é um idoso em forma, se é que eu posso chamar ele de idoso, tá? E o outro personagem também tem uma altura média, não é tão baixo, não é tão alto, é musculoso, é atlético, tem suas fisionomias, cada um tem seu rosto. Eu não conseguiria dar uma fórmula. Eu acho que o que fica legal é você olhar 3 personagens juntos, lado a lado, e ver tantas diferenças entre eles. Então a minha consideração sobre esboço geométrico é essa: não se limite ao esboço geométrico. Se eu puder dar esse conselho, é o que eu dou: desenvolva seus desenhos, tá? Seus desenhos, seus personagens vão nascer assim, as suas histórias vão nascer assim, sem precisar ter uma régua para você usar, tá? Então, tendo dito isso, eu acho que daqui para frente eu vou falar menos, ou pelo menos vou falar coisas menos importantes. E a ideia desse vídeo, pessoal, da mesma forma como o primeiro vídeo desenhando, é só mesmo eu mostrar a minha rotina e eu me incentivar também. Eu gosto de desenhar junto com vocês, sabendo assim que está sendo gravado. Eu gosto até de assistir depois, dependendo. Estamos fazendo aqui. Eu preciso definir uma camada para eu fazer. Estamos fazendo aqui a pintura da criatura que vai entrar em confronto aí com a equipe. E essa imagem, ela vai ficar uma imagem muito rica no sentido de detalhes. Só que essa cor aqui, ó, tá muito escura. Aqui embaixo ele tá num lugar mais iluminado. Eu vou clarear, entendeu? A gente tem que ter essa percepção para fazer os ajustes necessários. Então essa imagem, ela vai ser muito rica em detalhes. Ela vai ser cheia de cores, cheia de movimento. Vai ser uma imagem parada de ação. Bem isso. A criatura vai estar pulando, os soldados vão estar atirando, a câmera está torta, como se fosse algo pego de surpresa, sabe? Tudo isso eu estou querendo transmitir nessa cena aqui. Vocês vão ver também que isso faz parte do processo criativo, que é um processo que eu não consigo explicar com um vídeo curto ou com palavras muito exatas. O processo de criar uma história em quadrinhos é uma coisa gigantesca e muito complexo, muito complexo. Só no desenho vocês já veem várias dessas etapas de complexidade, só no desenho. E isso porque o processo criativo em si não se trata só de desenhar, se trata de muitas outras coisas. Eu estou fazendo a cor básica do Cerberus, mas depois eu vou passar algumas outras camadas. É só para eu ter uma noção aqui de como nós estamos. Cerberus, ele tem essa pele com tom roxo.
Isso aqui é uma pele cibernética. É um couro artificial que fizeram em laboratório. Se vocês assistiram a parte anterior a esse vídeo aqui, onde eu contei um pouco sobre a história, vocês estão ligados em coisas que rolaram no laboratório com essa criatura aqui. Então é isso. Se vocês viram, parabéns. Se vocês não viram, está na parte anterior aqui desse vídeo, né? Repetindo, eu não sei se eu vou dividir esse vídeo da parte anterior ou se eu vou postar tudo junto, tá bom, pessoal? Tem desenhos que não estão em alta definição, você vai ver o traço. Tipo, se você olhar um dentezinho desse aqui de perto, você vai falar, nossa, mas é simples o risco e tal. Só que é uma parte muito pequenininha da imagem inteira. Imagina só, isso aqui é a página, ó. O que é um dente aqui no meio? É tipo dar zoom em cima de uma casa vendo o Google Maps, né? Então é por isso que nem tudo aqui está extremamente em alta resolução, porque na verdade aqui nós já estamos vendo com muito zoom essa imagem. É complicado aqui, pessoal, porque não dá nem para eu falar uma coisa, um texto linear, ao mesmo tempo mostrando um resultado no desenho, porque eu vou ficar horas aqui falando e o desenho quase não vai sair do lugar, porque é muito demorado. De vez em quando a gente ainda erra, né? Estou pintando as garras dessa criatura agora. Primeiro eu faço todas as cores básicas. Então assim, a pele tem uma cor básica, as unhas, dentro da boca, a língua, os dentes. E depois eu vou, no que for preciso, eu retornar, passando retoques, iluminação, alguma coisa assim, eu venho passando. Eu já falei um pouco também no outro vídeo sobre inteligência artificial criadora de imagens. Eu tenho uma do Bing, né, que é gratuito, e eu já experimentei algumas peripécias do aplicativo. O que eu notei? Eu notei que ele é útil sim, que ele faz imagens que eu vou usar, só que ele é limitado em alguns aspectos. Por exemplo, ele consegue criar uma cena parecida com isso aqui. Ele consegue criar soldados, ele consegue criar uma criatura assim, mas ele não consegue criar exatamente o meu soldado Axel, ele não consegue criar exatamente o capitão, ele não consegue criar exatamente os Cerberus. Sempre fica uma coisa genérica. Então eu já reparei que eu vou ter que usar essa inteligência artificial da seguinte maneira. Eu vou ter que usar ele como criação de um fundo, digamos assim, de uma parte da imagem que não necessite de muitos detalhes específicos. Por exemplo, eu poderia usar aqui atrás um barranco com terra alaranjada, como eu fiz aqui, até desenhei à mão, né? E inclusive está até fora de foco aqui, já para eu não ter trabalho mesmo de desenhar detalhes. Eu deixo o cenário fora de foco. Isso aqui é uma coisa que a inteligência artificial poderia desenhar para mim. E aí eu desenharia por cima disso, entendeu? Mas assim, não dá para fazer tudo, pessoal. É até uma boa isso, porque
Isso é sinal que sempre vai precisar de um ser humano por trás. O robô ele não vai roubar empregos de desenhistas, roubar empregos de seres humanos, de artistas e tal. Essa é a minha visão sobre a inteligência artificial. Mas o que eu disse hoje, né, pode já estar ultrapassado daqui a um tempo. Então, se você viu esse vídeo aqui, né, um tempo depois, pode ser que esteja dando para fazer sim tudo, né, com a inteligência artificial. Eu sei que isso é plenamente plausível, mas no momento, né, que eu tô falando. E com a ferramenta que eu usei, que foi uma ferramenta gratuita, não foi lá essas coisas, né? Eu ainda vejo vantagem em desenhar. Eu estou dizendo que eu ainda encontro motivos para continuar desenhando. Vindo de um desenhista apaixonado, é até meio óbvio de se esperar isso, mas é bom, né? Aqui, pessoal, eu tô dando uma apagada em algumas partes do corpo de Cerberus, porque a cor dele dá uma variada de acordo com a iluminação, e nas extremidades aqui também. Então eu vou dar uma apagada aqui naquela cor básica que eu disse, né? E numa camada abaixo eu já vou fazer a segunda cor, que ele varia aqui. Eu tenho que pegar a cor mais virgem possível. E eu acho que é isso mesmo que eu queria, hein, gente? Eu gosto da cor roxa. E apesar de ser bem cartunesco mesmo, o roxo, eu acho que eu consegui justificar aqui na história por que foi usada a cor roxa. Porque roxo é muito assim, história em quadrinho, né? E eu gosto de histórias mais realistas, embora eu faça quadrinhos. Ah, mas história realista, falando de aliens, como é que pode? O realismo que eu quero dizer é assim, você ter argumentos e motivos para fazer tal coisa de tal jeito. Então, assim, por que ele tem uma pele roxa? Eu explico o porquê. A pele dele é, como eu disse aqui agora há pouco, é uma pele cibernética, uma cyber skin, feita em laboratório. Por quê? Porque a pele original da criatura não suportou o crescimento exagerado dele e foi colapsando. Então é até uma forma de demonstrar como essa criatura é espetacular pelo crescimento que ela teve, e também mostrar uma força extra que ela vai ter justamente por usar essa pele cibernética. Isso aqui vai servir como de escudo para essa criatura. Os Hunters vão ter mais trabalho ainda para lidar com essa criatura aqui. Tem que dar uma olhada na imagem de cima. O maxilar dele é a mesma cor do osso aqui, ó. Assim. Olha, eu acho que devagarinho essa imagem está modificando, hein? Essa imagem está ficando diferente para vocês. Começamos aqui quase do zero, quase do nada. Ele tem protuberâncias ósseas também do lado dos braços. Também são dessa cor aqui de osso. E aqui, tá vendo alguma aqui? Essa criatura extremamente perigosa. Ela ataca com garras, com dentes e
com a cauda. Isso aqui eu vou dar uma suavizada. Sim. Gostei do resultado, hein? Tá dentro da boca dele. Vamos ter alguma coisa de vermelho. Gosto de fazer as gengivas vermelhas. Não sei qual é a impressão que vocês têm ao me ver desenhando, porque para mim já é natural. Então eu não sei nem se eu tenho alguma característica diferente não. Mas eu noto um pouquinho assim de algumas características, bem pouquinho. Por exemplo, eu vejo que eu não desenho tudo muito minucioso. O meu risco é meio bruto, sabe? Porque eu não faço, por exemplo, reprodução de foto, que é aquele realismo e tal. Eu desenho bonecos de quadrinhos mesmo. Mesmo o meu quadrinho não tendo um estilo nomeado, tipo assim, é um mangá, é um estilo americano, não tem um nome do meu estilo, mas ele fez por si só um estilo próprio. Então quando você vê o boneco meu aqui desenhado, ele tem uma característica de traço forte. Ele não é a busca pela perfeição de um ser humano nesse ângulo aqui. Ele é um bonecão mesmo, sabe? Um boneco aqui nesse ângulo. Muitas vezes eu paro, pessoal, para botar o fundo. E se essa cena aqui ficar com cores muito distantes, por exemplo, tudo é laranja aqui no cenário, não tem nada de laranja na criatura. Eu consigo depois dar uma suavizada, dar uma balanceada no jogo de cores e colocar uma camada em cima para balancear isso. Tudo para ficar com um visual melhor, mais agradável ao se olhar. Por exemplo, nesse quadrinho de cima aqui, nós temos tudo com cores diferentes. Porém, tem uma certa escuridão aqui que está unindo todas as cores. Está tudo meio no escuro, não tem nenhuma cor que está chamando muita atenção e fica muito alegórico. Eu não gosto disso. Eu gosto de cores mais eficientes, assim. Você vai mostrar um tom de cor só, mas vai fazer uma imagem bonita com aquele tom de cor. Eu gosto disso. Essa imagem aqui provavelmente ainda vai mudar muito, porque ela está muito colorida, assim, de um jeito que eu não gosto. Isso aqui vai suavizar até o final das contas. Uma coisa que vai ajudar a suavizar isso, vou fazer nessa camada de baixo aqui, é a cor do cenário que eu vou começar a pintar aqui. Eu não tenho muito uma ordem obrigatória de eu começo fazendo o rascunho e depois eu faço os traços, né, a caneta, digamos assim, e depois eu passo a tinta com cores básicas e tal. Apesar de terem essas etapas, eu não me obrigo a seguir muito elas não. Se eu tiver na vibe de fazer tudo a caneta primeiro, eu faço. Se eu tiver na vibe de só um pedacinho da imagem, eu fazer ela inteira, completar até as camadas de pintura, eu faço também. Então, aquilo que está mais na minha inspiração, eu faço. Porque é mais certo até do desenho funcionar. Quando você desenha aquilo que a inspiração tá em alta, sabe? Então agora, por exemplo, eu saí do Cerberus e tô vindo desenhar cenário, sim. Eu sei que deu esse corte.
mas é o que a minha inspiração está mandando fazer, entendeu? Eu olhei o balanço de cores, fiz aquela observação e talvez seja necessário passar por aqui agora para eu dar mais uma olhada no balanço de cores. Entenderam? Será que algum de vocês vai ter o toque afetado por algum detalhe aqui? De repente eu dou um risquinho fora, dou um pontinho fora, ou fica faltando alguma coisa. Tem grandes chances do toque de vocês ser atacado. E é aquilo, pessoal, eu tenho que desenhar muita quantidade. Então não é só a qualidade, olha que coisa dura de ser dita. É verdade. Tenho que desenhar bem? Tenho que desenhar bem, mas eu também tenho que desenhar muito. E qual que é o equilíbrio entre desenhar bem e desenhar muito? Às vezes eu tenho que abrir mão. Falar assim, não, eu vou parar de melhorar esse desenho aqui porque eu preciso entregar ele. É cruel, mas é assim que funciona. Imagine que eu tenho uma revista de 50 páginas para entregar. Vocês estão vendo quantas horas são empenhadas em uma página só, em um quadrinho. E eu já entreguei 3 revistas de 50 páginas. Inclusive, pessoal, como que eu vendo essas revistas atualmente? Pode ser que eu mude de esquema, mas atualmente eu vendo, apesar de ter link no Hotmart, eu vendo a grande maioria enviando arquivo PDF para os interessados. A pessoa entra em contato comigo na minha rede social Hunters Série em Quadrinhos, né? Lá é a página oficial, lá é só para isso. Entra em contato comigo, me manda uma mensagem, eu envio o arquivo para a pessoa em PDF, a pessoa me envia um Pix, né? Aceito Pix e tal. O valor que eu estou cobrando hoje é barato, é bem barato. Não sei se eu deveria falar o valor, mas hoje, porque esse vídeo vai ser visto em muitas épocas diferentes, né? Mas no dia dessa gravação aqui, tá R$6. Tá um pouquinho defasado, mas eu tô mantendo, porque eu acho que R$6 é um valor que é abaixo das revistas que a gente tem famosas hoje em dia. E como o meu arquivo é digital, né? Eu não pretendo cobrar mais caro do que uma revista que já exista hoje em dia no mercado. Uma revista da Marvel, uma revista da DC. Eu não quero cobrar igual eles, eu quero cobrar mais barato. Então tá sendo esse valor de R$6. Vocês estão vendo o trabalhão que dá para fazer. Então assim, é muito válido esse valor. E ao mesmo tempo, como ela é barata, muita gente pode comprar. Então assim, eu não tenho ambição de vender um produto só caro demais. Mas eu tenho a ambição de vender muitos produtos por ele ser barato. Então assim, acredito na quantidade nesse caso. R$6 não vai te prejudicar muito. Eu sei que tem peso, tudo tem peso, mas não vai te prejudicar muito. Em compensação, vai me ajudar muito, porque é a minha recompensa pela minha arte. É o dinheiro que eu estipulei. Então esses R$6 aí é o que vai entregar para as pessoas aquilo que eu amo fazer, que é desenhar a minha história em quadrinhos. Vamos estar dando uma cara um pouco melhor para essa cena aqui. Temos meia hora de vídeo.
desta segunda parte. Não sei como que eu vou editar isso, hein? Mas aqui eu já estou há meia hora desenhando esse quadrinho. E o meu último vídeo, ele teve meia hora também. Porém, hoje eu vou dar uma conferida na minha bateria. Ainda tenho bateria. E eu acho que eu vou esticar um pouco mais para poder render esse dia de desenho aqui. Nessa folha em si, tem esse quadrinho lateral aqui que não está me satisfazendo. Eu estou pensando numa maneira de tirar esse quadrinho daqui e ao mesmo tempo melhorar essa cena. Essa cena ela está vindo de uma tensão que foi construída nas páginas anteriores e está culminando basicamente aqui, quando os soldados veem a criatura. E esse seria um final perfeito, sabe, para uma cena. Porém, a história tem que continuar. Então, aqui no começo está o ápice da tensão, e daqui em diante é que a ação vai se desenrolar. Então, é um desafio você fazer uma cena de ação ficar boa. Você passar todo aquele movimento numa cena de ação. E quando eu consigo, eu fico muito feliz. E geralmente são cenas que eu fico depois olhando várias e várias e várias vezes, porque realmente dá muito orgulho de fazer. Bom, pensando aqui bem direitinho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar este vídeo por aqui. Nós temos essa página da maneira que vocês estão vendo aí, quase completa, porém esse quase é um quase que falta muito. A finalização sempre é mais demorada. É mais fácil chegar até os 90% do que transitar dos 90 aos 100. E eu acho que eu já comentei sobre tudo que eu gostaria de comentar para hoje. E esse vídeo vai para minha playlist de desenhando, tá? E eu espero que vocês, em algum momento da vida de vocês, assistam esse vídeo, porque para mim foi muito legal passar aqui esse tempo desenhando. Bom, é isso. Não vou fazer nenhum fechamento extraordinário. Eu volto para trabalhar mais em uma outra hora e estamos sempre juntos. Valeu!